Estamos iniciando um novo programa Show de Negócio. Estamos trazendo um entrevistado assim espetacular. Você não pode perder de jeito nenhum, do começo ao fim, porque vai ser de arrepiar. É o Tom Lira, empresário, político, ex-vice-governador do estado do Tocantins. Tom, satisfação enorme estar aqui com você e poder trocar essa experiência aqui com esse mega empresário e político tocantinense, genuinamente tocantinense. Você é da Gema. Fique à vontade. Obrigado, João. É um privilégio também poder estar aqui com seus ouvintes, com seus telespectadores e participar desse programa que eu já acompanho. Tenho gostado muito do formato. Eu agradeço. E tenho gostado também do conteúdo. Você sabe que eu sou muito suspeito para falar de você, porque vejo em você aquilo que o povo tocantinense deveria ter, entusiasmo. Vejo você um homem aguerrido, comprometido, correndo, incentivando. E ao receber o seu convite para estar aqui no seu programa, eu fiquei muito honrado e me senti privilegiado por ser um dos primeiros entrevistados aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo rico em aprendizado, não só para os telespectadores, mas também para mim, por poder participar contigo desse momento. Muito obrigado. Eu agradeço bastante e nosso programa foi feito, Tom, com essa visão que vamos parar de chorar e vamos vender lenço, vamos botar a cabeça para cima e vamos tocar o nosso barco. Eu vou lhe contar, Tom, antes que você inicie assim contando as suas histórias, que todos os nossos web e telespectadores estão assim ansiosos em saber, eu vou lhe contar uma historinha muito rápida. Padre Cício Romão Batista, lá do nosso Ceará, ele tinha uma história de um domingo, ele botar uma hóstia na boca da beata mocinha e aquela hóstia virava sangue. Aquilo repercutiu muito na cidade e tomou uma dimensão muito grande e chegou na visão, no ouvido do bispo. O bispo chamou o Padre Cício e ele não parou com essa dinâmica dele, até que o Papa da época mandou chamar o Padre Cício em Roma para que ele pudesse realmente estar ali e receber uma reprimenda em relação àquilo ali. Nessa oportunidade, o Padre Cícero viu que na Europa não se usava mais aqueles cordão, aquelas miçangas para rezar o Pai Nosso. Todo mundo estava de transilim de ouro. E ele achou aquilo uma coisa muito maravilhosa. E trouxe a ideia que aquilo ali devia ser introduzido no Ceará. Ora, o Ceará que não tem uma grama de ouro, né? O Ceará que não tem de forma nenhuma o ouro. E pasme, hoje, Juazeiro do Norte, interior do Ceará, é uma das cidades que produzem mais bijuterias e joias com banhos de ouro e foi uma revolução. O que eu quero trazer essa história para a nossa conversa é o seguinte: eu sou fã de quem anda muito, de quem vê lá fora, de quem cria, copia, transforma e aperfeiçoa. Eu sou homem disso. No estado de Tocantins eu vejo poucas pessoas com essa natureza, né? E uma dessas pessoas que nós contamos na mão se chama o empresário Tom Lira. Obrigado. Tom, passe para a gente o que está acontecendo lá fora que nós podemos trazer aqui para o Tocantins para poder revolucionar esse nosso mercado. Primeiro, a história interessante essa do Padre Cícero, né? Até porque eu não conhecia e é curioso, né? Como uma pequena experiência pode transformar todo um povo, toda uma sociedade. Agora eu estava te falando sobre essa meia da China, e quando eu volto à China, toda vez que eu chego, eu olho para o Brasil, um país com essa dimensão, muito próximo, que é a dimensão da China, e eu percebo que nós estamos pelo menos 50 anos atrasados. Eu não estou falando só atrasados em termos de tecnologia. A tecnologia já é de conhecimento de todo mundo. Mas o nosso atraso é um atraso no que diz respeito ao aspecto social. Você vê, você visita um país comunista, que de comunista praticamente não tem nada, só aquela região, aquelas reuniões do partido de 5 anos, que dão um norte e o rumo que eles vão levar naqueles próximos anos. Mas você vê uma sociedade extremamente organizada, você vê uma sociedade limpa, você anda nas ruas da cidade de Xangai, de Pequim,
ou qualquer outra cidade da China, você não acha papel de bala na rua. Você não vê falta de educação das pessoas. Nós temos uma visão muito estereotipada do que é a China, né? A primeira coisa quando eu chego da China, me perguntam, comeu muito gafanhoto, comeu muito grilo, ou Cachorro. cachorro. E as pessoas têm trabalho escravo lá. Isso não existe mais na China. Isso é uma lenda do passado, né? Uma coisa que ocorreu sim no processo de transformação da China, ali no final do Deng Xiaoping, do governo Deng Xiaoping, no final do Mao Tse Tung e início do Deng Xiaoping, depois com a abertura da China para as grandes corporações internacionais, que foi acordos feitos para que eles pudessem produzir na China e com isso levar o emprego lá, e a partir daí aquelas pessoas que estavam no pós-guerra pudessem ter trabalho, ter dinheiro para comer, etc. E a partir daí, a partir de 1992, quando termina o prazo que era da quebra das patentes, a partir de 92 a China começa então a ser um produtor dos fakes, e esses fakes vão tomando uma forma tão extraordinariamente perfeita e que toma uma proporção com marcas diversas, já deixando fake. Então você vai em Xangai, por exemplo, você não encontra produtos fake. E, aliás, a repressão ao fake é muito grande lá. No entanto, você tem produtos de baixo valor, competitivo, de mercado, com marcas locais, que fazem o desenvolvimento econômico daquela cidade. Mas o que me chama mais atenção é em relação à empregabilidade. Eu acho que nós passamos, quando você vai à China, você volta com a sensação de que as pessoas naquela comunidade estão quase todas empregadas. Como é que eles absorvem essa mão de obra de uma forma tão plena? Você pega um índice de emprego, pega por exemplo da Índia, essa semana o índice de emprego da Índia são 19 milhões de habitantes. A China, 19 milhões de pessoas. A Índia tem uma população de 1 bilhão de habitantes. O Brasil, com uma população de 200 milhões, nós temos 14 milhões de desempregados. Então, assim, alguma coisa tem muito errado. Nós podíamos nomenclaturar várias. Eu nomenclaturo 3 coisas. Primeiro, que agora nós tivemos a sorte e a felicidade de ter tido essa quebra aí desse fascismo da legislação trabalhista, que é regido pela CLT, a CLT. Então, assim, isso vai melhorar significativamente o índice de emprego no Brasil. Então, quando você pega essa mudança do Brasil com 200 milhões de habitantes, com 14 milhões de desempregados, você pega a Índia com 1 bilhão, com 19 milhões, então há um emprego corrente lá naquele país, como na China também. Então, onde há emprego, há o dinheiro, as pessoas estão consumindo e tal. Para você ter uma ideia, o salário mínimo na China é de 6.000 RMB. 6.000 RMB. 6.000 RMB dá 3 mil reais. A proporção é 2. E o salário médio do chinês na China é 8.000 RMB. Isso está aí na internet, você digita o salário médio na China, está lá 8.000 RMB, nós estamos falando de 4 mil reais. Ou seja, as pessoas ganham 4 mil reais na média, o básico, o faxineiro lá, o cara que está limpando a rua. Bom, o nosso salário mínimo no Brasil é 900 reais. Mas por que é 900 reais? Porque se você colocar ele de 4 mil reais, a operação de encargos ou impostos sobre a mão de obra ou sobre o trabalho... Mais que duplica. Duplica, onera, e não há nenhum empresário que terá condições de honrar com esses compromissos. Já não tem hoje, praticamente, né? Você vê aí que o índice de endividamento por conta da carga tributária sobre o trabalho é muito grande. Então, quando eu volto da China, repetindo aí e respondendo a sua pergunta, eu volto esperançoso no sentido assim, meu Deus, quando nós vamos caminhar ou quando nós vamos chegar nesse momento? Aí entra uma questão muito interessante, que eu acho que nós no estado de Tocantins, nós talvez sejamos o único estado da federação que tem a possibilidade, João, de fazer com que esse estado tenha um viés muito próximo do que é a China e a Índia hoje. Porque nós temos uma baixa população, uma densidade populacional, 1.400.000 habitantes, e nós podemos corrigir erros nessa quantidade de gente. E eu acho que nós temos que pensar muito se aqueles países não nos servem de modelo. Mas não é comunista. Eu acho que a China, se eu fosse hoje o governador ou o prefeito de Palmas, eu faria de tudo para criar uma Chinatown aqui. Uma Chinatown como tem em Nova York, como tem em qualquer lugar do mundo você vai. Porque é um povo que inspira desenvolvimento, inspira crescimento.
né, e estão vivendo esse momento. Você pega qualquer país ali, Singapura, você pega a Tailândia, enfim, você pega os países do eixo asiático, todos os países estão com índices de crescimento acima da média, maior até do que o próprio Estados Unidos, que consome 30% do PIB americano é produto asiático. Né? Mas era interessante, então, você, na sua visão, uma revisão desses benefícios e toda uma legislação local. Olha, eu fui um dos grandes defensores do incentivo fiscal pelo Estado e para os estados mais pobres. Eu sempre defendi essa bandeira, tanto que quando eu lá atrás tivemos a oportunidade de trazer a fábrica de óculos para cá, e nós fomos muito bem recebidos pelo Estado de Tocantins, naquela ocasião pelo secretário Eudoro Pedrosa, pelo governador Marcelo Miranda naquele momento, depois por extensão o governador Gaguinho deu sequência, e depois veio também, enfim, a parte toda de evolução do incentivo foi muito interessante para as empresas naquele momento. Só que aí houve um problema. Nós tivemos a pequena reforma, a mini reforma tributária, ou seja, os estados não poderiam mais dar incentivos, ou seja, a guerra fiscal que extrapolasse a base tributária nacional. E a base tributária nacional foi estabelecida que seria, o maior incentivo fiscal permitido seria de 4% no ICMS, que é o regime tributário diferenciado. Muito bem. E o Tocantins já tinha dado benefício para grande parte das empresas que estavam aqui, de 1% na entrada e 2% na saída. Então era 3% de ICMS. Então ficou, se não me engano, o estado do Tocantins, o estado do Piauí, acho que Rondônia e Acre, com essa possibilidade de manter os 3%. Os 3% de imposto com o seu sistema tributário diferenciado. No entanto, o estado do Espírito Santo manteve 4%. Então a nossa diferença de imposto hoje é de 1%. Ora, eu te pergunto, alguém hoje do Sudeste, que concentra a maioria das indústrias do Brasil, vai deixar um estado com uma logística de qualidade para migrar para o estado de Tocantins por causa de uma diferença de 1% de imposto? Não. Não vai. Não, impossível. Então o que eu acho? Eu acho que nós temos hoje que refletir ou fazer uma revisão não só nas empresas que detêm a concessão do sistema tributário diferenciado, fazer uma revisão geral para ver efetivamente o que isso está trazendo de benefício para o estado de Tocantins. Te falo, uma empresa que paga hoje 3% de ICMS, qual é a contrapartida dela para o Estado? O que o Estado exige para te dar essa concessão é o emprego. Tá, mas você tem um número de empregos que tem que gerar. Você está gerando esses empregos? Você fez a sua parte? Ou seja, você conseguiu lá um terreno com preço subsidiado, você conseguiu o incentivo fiscal, e aí, o que você fez? Você deu esse emprego? Então nós tínhamos que ter... Prometido pela própria empresa. Exatamente, porque é o critério da concessão do imposto. A geração do emprego. Então eu acho que já faz. Nós vamos agora para 10 anos, tem mais de 10 anos esse projeto de incentivo aqui no estado de Tocantins. Eu acho que cabe uma revisão agora, é urgente, pela Secretaria da Fazenda, pelo Conselho da Indústria e Comércio, esses conselhos que existem aqui, a própria FIET, participação da FIET, a CIPA, enfim, os órgãos que regem, né, esse nosso Estado. E a partir daí criar um novo modelo, né, que eu penso que o incentivo fiscal ele já não é mais o atrativo. Eu não tive oportunidade. Qual seria, Tom? O que poderíamos fazer mais do que isso? Olha, eu penso que uma das coisas importantes, vou te dar um exemplo. Eu nunca conversei com o prefeito Amasta, que eu quero registrar aqui, que tenho muito respeito por ele e acho que ele faz um bom trabalho de gestão. Acho a administração do Amasta uma administração muito coerente, muito desenvolvimentista, né? Mas, por exemplo, eu acho que uma empresa que se instala em Palmas, por exemplo, já que ela pede, vou te dar um exemplo aqui, se eu tenho 3% de ICMS de incentivo fiscal e agora a empresa tem, a diferença é 1% e ela não viria, eu, se fosse prefeito, sentaria com o governador e diria, olha, se o senhor atrair a empresa e der a concessão, por exemplo, do incentivo fiscal, eu isento ela, por exemplo, no IPTU por 5 anos. Alguma coisa nesse sentido. Né? Ou eu, através dos órgãos de formação profissional, eu qualifico e entrego o profissional preparado. Porque uma das coisas que nós temos muito
muito sérias aqui no Tocantins, que ainda não foi corrigido, embora tenha melhorado, é essa questão da qualificação, da formação formação. profissional. E eu não estou lhe falando, porque quando a gente fala formação, o indivíduo fala a formação de venda, de atendimento. Não é isso, é formação de tecnologia. É onde, por exemplo, você não pode ter hoje por exemplo, na minha empresa, tenho uma máquina lá que custa 500 mil reais, que faz o corte de lente, que aquilo é cheio de tecnologia, de sistemas, de botões, etc. O indivíduo precisa conhecer aquilo. Né? Então, eu acho que nós precisamos parar com essa utopia da qualificação, do atendimento, do receber e etc., porque isso eu acho que é condição básica. Básica. Hoje. E partir para as tecnologias. Né? Se você pega, por exemplo, vou te dizer uma coisa. Eu, para um indivíduo trabalhar na minha empresa, ele faz alguns testes. Dentre eles, o teste de Word e de Excel. A maioria não passa. A maioria dos jovens do estado de Tocantins, eu não conheço esses testes nos outros estados da federação, mas a maioria dos jovens do estado de Tocantins não sabe fazer uma planilha de Excel básica. Então, assim, quem está formando essas pessoas? Eu vejo muito empenho do SESC, do SENAC, mas eu acho que tem que haver um mecanismo de atrair esse jovem para essa formação. Eu vejo assim, o SESC tem um curso, mas como atrair esse jovem para lá? De que forma que ele vai poder participar desses grandes eventos? Então, nossa sociedade, respondendo a sua pergunta, existe vários modelos de atração que não são só o incentivo fiscal, né? A qualificação, a concessão de impostos, tributos municipais. Você tem um outro fator que eu acho extremamente... Nós temos uma energia muito cara. Por que não dá uma contrapartida de desconto no ICMS da conta de luz? Por exemplo, uma coisa que eu nunca consegui entender até hoje é por que escola estadual municipal paga ICMS na conta de luz. Para mim não é. Eu fui à inauguração de uma creche quando ainda o meu amigo senador João Ribeiro era vivo, e ele muito empreendedor nessa área de creches, né? Eu gostava de ver aquilo, essa preocupação dele. Era uma linha que ele trabalhava bem. Né? Aí eu fui em Lajeado, nunca esqueço disso. Aí aquelas crianças, aí eu observando aquela coisa toda. Aí eu disse, senador, e cadê o ar-condicionado? Ele falou, São Lira, não tem, a escola não dá conta de pagar energia. Aí eu fiquei me perguntando, como a escola não dá conta de pagar energia? Pô, será que não tirasse o ICMS dessas... Eu acho que a escola não tem que pagar ICMS. Que tipo de riqueza a escola gera? Sei lá, acho que tinha que ter um mecanismo de subsidiar isso. Estou falando de escola, estou falando da indústria. A indústria ela pode ter um subsídio por um tempo e a contrapartida seria o emprego, o volume de negócio que arrecadasse. Tom Lira, já trabalhei muito na administração pública, no tocante à modernização da gestão pública. Nós participamos ativamente aí de um programa federal que tentava a modernização da gestão. É chegado o momento de uma virada, porque eu vejo que o político ele não pode ser essencialmente político, porque a partir do momento que ele é essencialmente político, ele perde a parte técnica. E aí vem os órgãos de controle que estão afinadíssimos, cada vez mais consolidados e com uma condição melhor de ação, estão espalhados por todo o estado e por todas as cidades, através de seus órgãos, dos órgãos fiscalizadores. A pergunta é, precisaríamos e estamos no momento de dar uma repaginada nos nossos políticos, deixar de ser apenas um fomentador de cestas básicas para ter, na verdade, um perfil diferenciado? É chegado ao momento da sociedade, você acha também que a sociedade está pronta para isso, para poder dar essa repaginada na nossa política? Bom, é um tema muito interessante esse tema, porque eu me pergunto todos os dias, né? Eu lembro de uma frase que eu li muitos anos atrás, do Bueno, que ele dizia que a política é uma das mais nobres artes, depende de quem a exerce, né? Sabe? Sim. Então eu acho que o Tocantins, por exemplo, eu sempre achei e acho que o Tocantins tem políticos muito bons, tem políticos muito competentes, muito preparados. Essa semana eu li um artigo no site, se não me engano, do Kleber Toledo,
que o jornalista fazia uma analogia do tempo da criação do Estado e o trabalho que deu para os políticos que passaram por esse período aí de 30 anos até chegar no dia de hoje, asfaltar, porque eu, por exemplo, que sou tocantinense, goiano tocantinense, né, hoje, eu vivi no Tocantins, no Goiás, quando você não tinha nada. E depois de 30 anos eu volto, né, para minha terra e encontro tudo feito, tudo pronto. Então isso tem um valor e nós podemos acreditar isso à bravura de homens como Siqueira Campos, como Moisés Avelino, Marcelo Miranda, Brito Miranda, muitos outros políticos, tanto no legislativo como no executivo. E vários que já se foram. Já né? se foram, mas deixaram sua contribuição. Então, assim, eu sempre sou partidário de que existe muitos políticos que contribuíram sobremaneira, Cátia Abreu, enfim. Agora, eu acho que nós não temos mais espaço para amadorismo. O mundo mudou, as relações de gestão mudaram. Você hoje não pode entregar o comando de uma prefeitura ou o comando de um estado para uma pessoa que não sabe o que é gestão, não sabe o que é administração. Então isso é muito temeroso. Então eu acho que é chegado o momento que as pessoas que pleiteiam e querem participar ativamente do processo político, elas precisam se qualificar, elas precisam estar muito antenadas com os princípios de que rege uma administração pública. Por exemplo, eu nem acho, sabe, João Lira, que às vezes o político erra porque ele quer. Né? Eu acho que às vezes são tantos processos e são tantas regras e o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, ele sabe as regras, mas muitas vezes o prefeito não sabe, cara. Está lá no interior e ele deixa de apresentar um documento. Não estou dizendo que existe, que não exista, não estou também dizendo que não exista má fé, existe a má fé. Mas eu acho que 75% dos casos de problemas de ordem jurídica com os políticos é de desconhecimento. Eu acho que é total desconhecimento da legislação, do processo contábil. A gente na empresa... A gente, às vezes, fica sabendo a novidade. Exatamente. Que guia recolher, como recolher, que dia recolher, e você é pego de surpresa. Imagina um indivíduo que tem ali 2.000, sei lá, 3.000 funcionários, uma prefeitura. O Estado de Tocantins acho que tem 60.000 funcionários. Você pega uma prefeitura de Palmas, eu creio que deve ter uns 25.000. Então é muito complicado você gerir isso. Então, mas eu acho que isso não é desculpa para não qualificação. Eu acho que, sabendo que os órgãos de controle estão muito rígidos, muito atentos, eu acho que o indivíduo precisa se qualificar. Muito bem. A ideia esse espírito empreendedor também é muito importante, porque isso inclusive reflete diretamente na economia do município, que reflete nos recursos que circulam na cidade. É por isso que nós estamos tratando desse tema, aproveitando a presença do nosso ex-vice-governador e, de certa forma, político também, que está aqui presente conosco hoje. Quanto a essa visão de que os prefeitos precisam, de certa forma, sair da caixinha, viajar mais, para nós voltarmos na história lá do Padre Cícero, né? Ver mais. O que é que você me diz disso? Que oportunidade essas prefeitas, essas pessoas que estão no poder público poderia tirar uma experiência de um Tom Lira que é viajado, Carlos da Massa que é viajado, entre outras pessoas com esse know-how, com esse conhecimento. Assim, não precisei muito longe, não. Eu te dou um exemplo. Eu fui visitar agora em julho a Praia do Peixe, lá no prefeito Zé Augusto, e depois fui para a minha cidade, Araguacema. Então eu vi duas coisas totalmente antagônicas. A Praia do Peixe com um sistema de gestão extremamente competitivo, né, do ponto de vista de atração de turista, e Araguacema com pouca atração, né, com pouca gestão da questão da praia, o layout, uma série de coisas que eu acho que já estão na hora de mudar. E o Peixe mudou, colocou uma praia moderna, dinâmica, com
o banheiro, eu fui num banheiro na Praia do Peixe, no banheiro masculino, com porcelanato com ar-condicionado. Quer dizer, no banheiro feminino, espelhos, aqueles espelhos retrô, francês, quer dizer, com porcelanato e ar-condicionado para as mulheres. Quer dizer, você não imagina mais esse turista hoje que Querendo de viaja qualquer jeito, cara. se submetendo a ir num banheiro onde as mulheres, que são as mais prejudicadas nesses ambientes, né, estejam em pé, sentadas, fazendo suas necessidades. Não existe mais isso. O turista ele quer ir gastar, quer ter conforto. Então, nós precisamos viajar dentro do próprio estado para ver essas experiências, né? E que isso hoje eu estava conversando com um amigo meu, que é o Wagner Borges, que é você tem que conhecer e trazer ele para uma entrevista aqui, porque o Wagner é um doutor, deu aula na Universidade da Suécia, trabalha aqui na Secretaria da Agricultura. E o Wagner falou assim para mim uma coisa, né? O sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. Não é? João Lira começa aí com o seu programa e daqui a pouco as pessoas se sentem incomodadas porque você está tendo muito sucesso. Quando na realidade, em qualquer país desenvolvido, você tem um sucesso como mote de crescimento, de observação e de espelho. Não é assim? Mas isso está muito arraigado à nossa cultura, né? Nossa cultura faz com que isso ainda é muito presente, não é isso? O Gilberto Freire, no livro Casa Grande e Senzala, né, que para mim, se você não leu, ou quem não leu, leia, porque quer conhecer o pensamento do brasileiro, a formação do pensamento brasileiro, você leu o Casa Grande e Senzala, né, que ele traça muito bem isso. Então, nós viemos de uma cultura escravocrata, aonde depois da abolição, o cara é posto para fora da fazenda e tem que se submeter a uma série de pequenos biscaites para sobreviver, né? Ali a duras penas, e com isso começa aquele Estado formado na inveja, por que ele ganhou a coxinha de frango e não eu, e aí começa a formação do nosso pensamento. Né? Que, na verdade, evoluímos muito nesse sentido, mas ainda nesse momento que a sociedade é consumista, né? É o que mais tem, não o que mais a gente começa a perceber que o outro não pode ter. Não estou dizendo só das pessoas, eu estou dizendo o município A está melhor do que o outro, eu não vou lá me espelhar no modelo dele, porque eu dentro da minha ignorância, eu vou ser melhor, entendeu? Então, eu acho que o processo do mundo, ele passa por um espelho. Eu estava te falando agora há pouco, e a gente estava comentando, e eu não te falei, sobre esse momento que a Índia vive, né, que eu te disse, que aprovou e foi implantada agora a nova reforma tributária. Inclusive, para essa semana, eu vou te mandar hoje, mas está na revista Exame dessa semana, toda a base da reforma tributária indiana, que é muito importante a gente ler, para você verificar o que é um povo querendo acertar, né? O que são as pessoas, pegando o exemplo da China, tanto que a matéria da Exame diz assim, a nova China, né? A nova China. Porque eles pegaram aquele exemplo positivo, viram que deu certo e querem aplicar no país dele. E nós aqui ficamos nessa celeuma de que não, eu não vou aplicar porque nós somos onipotentes, oniscientes e onipresentes, né? Aquela máxima do Gabrielão, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu não vou mudar. Gabrielão, não muda nunca. Muito bem. Tom, inclusive você vai ter que mandar esse material que nós vamos colocar no nosso site. Estaremos inaugurando em breve o nosso site, o showdenegócio.com.br. Vamos ter a oportunidade não só de estar essa entrevista com você, mas também nós vamos colocar matérias adicionais e nós vamos colocar então o que você vai nos enviar sobre a Índia. Perfeito. Tom, na reta final já eu posso já dizer a você o seguinte: todos os governos estão trabalhando muito, quer queira, quer não, e o empresário, eu tenho notado que ele está deixando a margem política e está indo trabalhar, porque ele viu que não pode ficar de braços cruzados esperando que se resolve a queda da Bastilha ou não, quem sai ou quem não sai. Tudo vai ser muita novidade, nós vamos enfrentar aí um processo político aí daqui para frente muito grande, com novas variáveis, com novas leis entrando aí possivelmente, e o empresário parece que está tomando jeito de deixar a política de lado e ir em frente. Estou certo? Certinho. Eu acho que se você tem duas coisas a fazer. Se você ficar olhando televisão demais de manhã, noticiário negativo demais,
A melhor Você coisa não sai de casa, não sai de né? casa. Você desliga a televisão e vai trabalhar. Eu acho que o empresário ele tomou essa decisão. Eu não vou ficar ouvindo isso. Lógico, existe a crise, não podemos, não existe. Existe um momento delicado que nós estamos, graças a Deus, saindo, né, desse momento delicado. Sim, Você vê sim. um dólar estável. Você vê agora, teve votação da reforma política, teve a questão do Temer e o dólar continuou normal. Ou seja, a economia ela se desgarrou da política. Né? Então, nós estamos gerindo o nosso momento. E eu acho também que, assim, existem pontos a ser trabalhado, mas o próprio Tocantins também, eu acho que o governo ele tem empenhado para acertar, o governo do Marcelo, o prefeito Amassa também tem se empenhado muito para dar mais qualidade, agora você vê a cidade asfaltada e tal. E aí a questão do debate, Gurupi, Araguaína, o Ronaldo Dimas, que faz um trabalho excelente lá em Araguaína, no Laurez, lá em Gurupi, sim, sim. e você anda nas cidades aí do interior do estado, está nessa mesma coisa. Nós não podemos chegar aqui e dizer, ah não, o Estado está parado. O Estado não está parado. Do ponto de vista político, eu não acredito que o Estado esteja parado. Lógico, existem coisas que precisam ser melhoradas, existem coisas que precisam ser melhoradas. Mas eu sempre digo, às vezes o cara vê um caso isolado e generaliza. Isso. O debate político é lá na frente. Né? Eu acho que lá na frente a questão política nós sabemos que é mais acirrada, mas nesse momento que o Estado precisa é exatamente disso, é de união. Eu acho que a política ela é importante, ela rege o nosso destino, ela rege nossas vidas, mas a força e a segurança política que o Estado precisa passar nesse momento para os empresários será o fator decisivo de desenvolvimento. Eu acho que nós temos no Estado de Tocantins uma boa segurança jurídica. Sim, eu vejo o judiciário tocantinense um judiciário dinâmico. Eu tenho assim, um E nós grande. somos referência, Tom, a nível Exatamente. nacional. Tem um amigo de infância meu que é juiz da segunda vara civil em Palmas. Ele me conta dos processos digitalizados e Nem São Paulo referências. tem, Não nós tem. temos. Então, assim, eu acho que o Tocantins ele passa muita segurança jurídica. Aliás, a justiça no Tocantins ela é muito rápida, né? Seja para conflitos de terra, seja para conflitos civis, criminais, etc. Naturalmente que a questão criminal é uma questão de uma experiência nova para o brasileiro, por uma questão de liberdades. Né? Eu acho que nós estamos com liberdade demais para quem pode ter liberdade, para quem deve ter liberdade de menos. Então, assim, eu acho que nós temos que chegar num equilíbrio, não temos que ser muito permissivos com a violência. Eu acho que o indivíduo que transgride, que está à margem da sociedade, ele tem que ter uma punição muito severa. Eu acho que você não tem que ter negócio de audiências para ver se o cara é herói, já é direto na cadeia e julga depois o juiz. E eu acho que. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias que é juiz, e ele me dizendo que às vezes o cara vem 2 vezes, prende o cara hoje, solta, 2, 3 meses, o mesmo cara volta. Está faltando punição. Então, mas eu penso que você está certo. Eu acho que nós estamos num momento de transformação e essa transformação só passará para o desenvolvimento econômico com esse aspecto de segurança política. E para ter segurança política, resumindo, o indivíduo precisa estar qualificado para gerir, para ser gestor. Eu acho que a sociedade também precisa cobrar mais eficiência. E não ficar aquela coisa. Hoje, se você observa, João, hoje nós vivemos numa terra onde tudo é na garganta. O indivíduo comete um erro, vamos decolar ele. Não, tem que haver o diálogo, tem que haver o debate. Né? E parar com esse viés de que não se respeita nada, que não se respeita as coisas. Eu acho que a sociedade já cansou disso. É uma coisa que me incomoda. Eu ando na Vida JK ali, no final da tarde, eu vejo aquelas lojas tudo com grade nas portas. Né? Terrível. Aquilo me deprime, porque você vive numa sociedade que nós temos que nos trancar, o empresário com medo de ser arrombado, de ser assaltado. Então, a sociedade não pode permitir isso, embora em que pese que nós temos uma das melhores polícias do Estado, do Brasil. A Polícia Militar do Estado do Rio Grande trabalha muito, a Polícia Civil trabalha muito. Mas parece que nós estamos tendo muita fábrica de bandido, eu não sei o que é isso. Parece que está produzindo bandido demais. Ou não sei se a impunidade demais faz com que o indivíduo transgrida, né, e fique à margem. Eu não sei. Mas o fato é que tudo isso somando, eu sinto uma melhora nos negócios.
desse período de turbulência, os Sim, negócios sim. melhoraram, a economia está melhor, o varejo está comprando mais. Eu vejo indústrias de amigos meus aqui querendo expandir e produzir mais. Hoje mesmo eu tive uma informação muito interessante que uma das indústrias que nós trouxemos vai expandir, vai Que bom. crescer. E Tocantins é um estado que tem tudo isso para oferecer para as pessoas. Eu sou Muito muito bem. feliz de ser tocantinense, né, orgulhoso, e mais feliz ainda de poder contribuir com essa economia. Muito bem. Tom, para encerrar, eu gostaria de contar uma historinha que nós passamos em conjunto. Quando eu lhe apresentei o senhor João Batista, e ele falou sobre diamantes, inclusive vai ser um dos nossos próximos entrevistados. Ele vai falar sobre essa área aqui para o Tocantins, que é bastante interessante. E quando você veio a aprender naquele momento que não tinha só aquele diamante que tão usual, parecido com vidro incolor. Existiam os diamantes rosa, azul, de outras tonalidades. Me conta como foi aquela história e diz que a sua terra, onde você se criou, onde você foi menino, ali era um grande depósito de diamante, porque descia rio abaixo os diamantes e com as pedras ali na sua região, na sua cidade, os diamantes se alojavam ali. Conta para o nosso público essa passagem, ao qual você diz assim, meu Deus do céu, joguei tanto diamante fora e não sabia. Conta para o Mas é povo. porque o seu Loraci Noleto, que é um grande ícone da nossa sociedade araguacemense, ele escreveu um livro chamado Meus Três Amores, Araguacema, Caçununga e Alice, que o amor dele chama Alice, o meu amor também chama Alice, né, por incrível que pareça. Então, e ele conta sobre os batelões que havia no Araguaia e os mergulhadores que extraíam diamantes daqueles pedrais. Então, foram extraídos milhares de diamantes. Meu tio mesmo, meu tio Deja Lira, era um desses operários do diamante, inclusive é Aham. citado no livro lá, do seu Louraci. E é engraçado que eu lendo, eu sempre gostei muito de ler desde menino, e eu lia esses livros e via isso, e às vezes eu na praia ali em Araguacema, em frente tem um pedral. E eu ficava ali naquele pedral olhando para aquelas pedras, né? Imaginando que aquela pedra poderia ser um diamante. Mas eu nunca tive, não tenho conhecimento para detectar um Um diamante ou diamante. não. Por conta disso veio o seu João lá, João João Batista, é Batista. isso. E foi me explicar como que eram esses diamantes, e mostrou foto. E eu vi várias fotos lá que pareciam as pedras que eu jogava no Araguaia, que pareciam diamantes. Aí eu quis morrer. Eu falei, não é possível que eu tenha Jogou. deixado tanto diamante passar pela minha mão e não peguei. Mas o Sr. João vai ser uma grande entrevista, uma experiência fantástica que ele tem, né, nessa área. E eu queria saber depois dele até, né, eu quero pergunte para ele na entrevista se o Araguaia ainda tem diamante, porque eu vou dar umas mergulhadas lá, ali naquele pedal do Porto dos Padres, que tem sempre em frente da cidade, eu vou ver se eu acho uns dois lá. Pelo menos dois diamantes, Pelo né? amor de Deus. Muito bem. Eu agradeço, Tom, a tua presença, foi muito importante, tanto para o nosso programa, como para os nossos web telespectadores que estão aí atentos às suas palavras. Agradeço demais, você enriqueceu com informações preciosas, com essa visão de fora para dentro, né? A gente agradece demais a sua presença. Dê o seu última palavrinha aí para que a gente termine o programa. Bom, João, eu sou muito suspeito para falar de você. Eu queria dedicar meus últimos minutos aqui para falar do João Lira. João Lira é um cara que eu aprendo a admirar todos os dias. Eu vejo em você, João, talvez tudo aquilo que eu acho que a sociedade deve ter, como eu te disse no início, dinâmica, entusiasmo, compromisso, seriedade. E quando você me convidou para vir aqui no seu programa, eu fiquei muito honrado. Muito honrado porque, assim, eu já lhe admiro como pessoa, né? Como profissional, como trabalhador. Agora, você empreender na área de comunicação, aliar profissionais como A a, Deb, a Deb, o Palmiro, Valmiro o o Lucas. Lucas, e nesse momento que a Deb até dizia para a gente aqui sobre essa transformação que passa, né, os veículos de comunicação, você, com eles, empreender no Web TV, um mecanismo, olha, uma ferramenta nova, não muito conhecida ou muito utilizada pelas pessoas,
Eu acho que você só cresce muito mais no meu conceito e muito mais do que crescer no meu conceito. Você cresce da grandeza para a nossa sociedade tocantinense, porque eu acho que a comunicação, você veja, tudo que se passa no mundo, o terrorismo é fruto da comunicação, né? Os caras explodem uma bomba lá, o outro quer aprender. Tudo passa, o bem, o mal, passa pela comunicação e, sobretudo, hoje, pela comunicação da internet. E você Vamos passar o bem, né? vai passar o bem. Você, eu assisti a sua última entrevista, eu achei que você tem leveza, você passa o bem. E isso é o que o mundo precisa, de pessoas que inovam, que despertam e que projetem nos outros ser como ele é no seu sucesso. Portanto, parabéns a você, a sua equipe e ao programa que você empreende aqui hoje. E eu estou muito feliz de ter participado. E eu tenho certeza que eu quero voltar aqui, porque eu gostei muito da nossa conversa. Muito obrigado a todos os seus web telespectadores, à sociedade tocantinense que nos assiste, a todo o povo do meu estado. E se Deus quiser, nós seremos ainda um dos estados em economia, um dos 5 mais do Brasil. Porque eu tenho certeza que o Tocantins está preparado e tem vocação para isso. É só nós não errarmos o passo e acertarmos nas próximas eleições, sabendo votar com coerência, com visão, sabendo votar com decência de futuro, né, e projeção de futuro também. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Tom. Não perca o nosso próximo programa, vamos ter muitas novidades para você. Toda segunda-feira, sempre trazendo novos programas, novas entrevistas e plantando e semeando bem. Aqui João Lira para o canal Show de Negócios.